E se eu e você olhamos para dentro de nós e descobrimos que fizemos imagens não físicas, não tangíveis, mas uma imagem interior que o limite, nós estamos cometendo o mesmo erro. Diminuir a percepção de grandeza. Limitar dessa forma a ação dele. Quando Moisés desce do monte, em Êxodo 32, a Bíblia diz que ele moeu com aquele bezerro de ouro. Ah, mas é o Senhor, vamos moer, porque Deus não é essa coisinha limitada que vocês fizeram. E o que eu e você precisamos fazer quando encontramos imagens de Deus dentro de nós que o limita é dizer, eu vou moer com isso. Ele é maior e eu não vou limitar a percepção de grandeza dele. Pastor, então qual é a solução? Crescer na revelação de Deus. Esse é o meu terceiro e último tópico. Oséias capítulo 6, verso 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus é um ser inesgotável. Nenhum de nós pode dizer que já conheceu tudo que poderia conhecer. Aliás, em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz, voltem à sobriedade como convém, não pequem. Do que ele está falando? Ele continua e diz, por quê? Conjunção explicativa, conecta as ideias. O raciocínio construído é a explicação que vem depois, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Ele não está falando que o conhecimento de Deus é zero, porque está escrevendo para a igreja de cristãos. Mas está dizendo, esse conhecimento que vocês têm de Deus é uma coisinha tão sem vergonha, que eu preciso chamar vocês à sobriedade e dizer, pare de pecar. O conhecimento de Deus tem que ampliar. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, do amanhecer. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Luz na Bíblia fala de revelação. Luz progressiva é revelação progressiva. Eu e você podemos conhecer de Deus hoje mais do que conhecemos antes. Mas podemos conhecer amanhã mais do que hoje. E depois de amanhã mais do que amanhã. Porque eu e você podemos crescer na revelação de Deus. Pastor, mas como crescer no conhecimento do Deus invisível, que não se mostra? Como podemos conhecer o Deus que não se mostra? Alguns até diriam, se esconde. Deus disse, eu não vou aparecer para os seus olhos, mas isso não significa que você não possa saber mais de mim. Em João 5,39, Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Nelas, ele diz, e são elas que testificam a respeito de mim. Sabe o que ele está dizendo? Quer saber quem eu sou? Vá para a palavra. A revelação do meu caráter, dos meus atributos, tudo o que você precisa saber de mim, está lá. O que me faz questionar, por que nós lemos tão pouco a Bíblia? Por que nós meditamos tão pouco na palavra de Deus? E será que não é justamente por conta disso que nós acabamos criando uma caricatura de Deus no nosso coração, em vez de uma imagem correta de quem Ele é? Mês que vem eu vou completar 30 anos de pastorado. Essas 3 décadas, eu não sei te dizer quanta gente eu já atendi em aconselhamento pastoral. Eu brinco que pastor não conta a hora de atendimento como piloto conta a hora de voo. Para depois a gente dizer, mas eu te garanto, foram milhares de horas. Sabe uma coisa que não só me chama atenção, mas que muitas vezes tem me ferido ao longo do tempo? É que quando as pessoas vêm buscar aconselhamento e atendimento, normalmente elas vêm numa hora de dor. Eu diria a maioria, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas, na hora de dor, elas acabam transbordando a falta de entendimento, a falta de conhecimento de Deus que carregam. É gente como a mulher de Jó, que na hora do aperto diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Tipo, Deus é legal pra caramba quando tá tudo bem comigo. Mas se Ele não estiver me mimando, me agradando todo dia, fazendo o que eu quero, é porque Ele não presta. Jó olha e fala o que muito cônjuge quis falar pro seu. Você fala como uma louca. Porque ele tem uma outra convicção. Ele está dizendo, eu não estou lendo Deus nas circunstâncias. Ele diz, eu sei
que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre a terra. Jó está dizendo, Deus não é o que você está lendo nas circunstâncias, mulher. Deus não é o filtro das suas emoções machucadas por tudo que aconteceu. Ele não ser correto, ele não ser justo, ele não ser íntegro. Ele é fiel não apenas a si mesmo e a sua palavra a cada um de nós. Ele vai se levantar como Redentor para mudar a nossa circunstância. O que eu e você precisamos é entrar num lugar mais profundo de convicção de quem Deus é. O que será impossível acontecer com uma vida tão pobre de leitura e meditação na palavra, como muitos de nós temos. Quando as pessoas estão desabafando, e normalmente a dor fala o que elas não estão percebendo, estão dizendo. Muitas pessoas não chegam rotulando. Deus é injusto, Deus me abandonou, não foi fiel, mentiu, não cuidou de mim. Mas as entrelinhas do choro e do desabafo mostram que elas estão pensando ou sentindo isso. E pensar ou sentir isso não vai ofender Deus. Ele não vai se sentir diminuído. Mas vai te impedir, pela falta de reconhecimento da grandeza dele, de desfrutar do que ele pode fazer. E aí às vezes tem gente diante de mim, não, pastor, eu sinto que não foi justo. E eu, pera, você está dizendo que Deus é injusto? Hebreus 6,10 nessa turma. Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras, do amor que mostraste para com Ele, pois servistes e ainda servis os santos. Ele não é injusto. A fé se apoia no caráter de Deus, no entendimento de quem Ele é. Quem está entendendo? Ah não, mas Deus não me guardou, não guardou a minha família naquela situação. Como é que é? Romanos 8,31 nessa turma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, mas Deus falou e não cumpriu. Como é que é? Hebreus 6,18 neles, é impossível que Deus minta. 1 Samuel 15,29 nessa turma, a glória de Deus não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Tito capítulo 1, versos 2 e 3. Paulo diz, o Deus que não pode mentir. Ele podia só falar o Deus. Deus prometeu. Mas ele tem um entendimento de quem Deus é. O Deus que não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, porque ele cumpre o que falou, a hora que bem entender, mas vai cumprir no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Aí eu sinto que Deus não se importa comigo. Diz como é que é? Romanos 8,32 nessa turma. Se Deus não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Traduzindo, se Deus deu Jesus por você, que é o que ele tinha de melhor, e faz qualquer loucura por você, crente. Davi diz no Salmo 27,10, no momento que está apanhando, sendo perseguido de todo lado, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Pai e mãe são os últimos a desistir de alguém. E diz, mas não importa se pai e mãe encontrarem o seu limite. Ele não é igual, ele está acima. E está em outro patamar de fidelidade, de amor, de constância. Dá para entender essa percepção? E nós precisamos disso. Como encontramos isso na palavra? O Deus foi infiel. Deuteronômio 7,9 nessa turma. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Todo dia um ensinou para mim, não, pastor, eu sei que Deus é amor, que Ele ama, assim, mas de vez em quando parece dar uma falhada, né? Não é nem uma falhada, é uma falhada. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque eu estou bem certo, não é pouco certo, não é mais ou menos certo. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou bem certo. Convicção. De onde isso vem? A fé vem por ouvir. A Bíblia diz que Abraão estava plenamente convicto. De onde vem essa convicção? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Agora, some-se a isso. Se eu e você, além de levarmos a sério o envolvimento com a palavra, começamos a cultivar diariamente uma vida de oração. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, aquilo que o senhor vive, que funciona na sua vida, que o senhor prega,
Normalmente o senhor descobre lendo a Bíblia. Eu falei, a maior parte do tempo não é na hora que eu estou lendo. Eu falei, o que eu estou lendo faz efeito depois. Normalmente é na hora que eu estou orando. Em Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Para muito crente, a oração é só isso. Eu invoco, ele responde, eu peço, ele atende, eu preciso, ele dá. Mas Deus não parou aí. Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É no ambiente de oração que muitas vezes Deus começa a quebrar e moer essas imagens menores e nos levar a um lugar de percepção e entendimento. Ele é maior. O que Ele fará daqui para frente não se limita só às experiências que eu tive. Existe um nível de comunicação, e prestem atenção. Jesus diz, o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que eu vos tenho dito. A matéria-prima da revelação do Espírito Santo é a palavra. Tudo aquilo que você está lendo, meditando, pensando, refletindo, confessando, depositando dentro de si, daqui a pouco é a matéria-prima na qual ele vai trabalhar. Ele vai gerar convicção, ele vai gerar percepção. E a combinação de palavra com oração é uma química explosiva. Quem está entendendo? O Salmo 77, de 11 a 14. O salmista diz, recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as suas obras. Pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre os povos tem feito notório o teu poder. Quando diz, vou recordar tudo que você já fez. Ele está dizendo para Deus, às vezes nós perdemos a consciência até do que ele já fez. Eu lembro de um dia que eu acordei desanimado. Acho que isso não acontece aqui em São Paulo, mas lá no Sul acontece. O mundo parecia branco e preto em vez de colorido. Parece que Deus estava offline. A conexão tinha caído, estava sem sinal nenhum. E eu desanimado, não conseguia nem entender ou explicar por quê. E bem naquele dia encontro aquele tipo de crente que você não quer encontrar na hora que você está desanimado. Aqueles aleluiado, ligado no trifásico, agarrado no trifásico. Quando encontrei ele, glória a Deus, pastor, que eu pude encontrar. Eu só pensando, hoje não. Não falei, mas dentro de mim, me deixa em paz. Ele ouviu fulano dizer que o senhor deu um testemunho, disse. É verdade. Eu falei, é verdade, tem um ajustezinho aqui nisso, mas ele... Não, pastor, o senhor não é assim. O senhor gosta de contar a história com detalhes. Eu falei, não, estou com um pouco de pressa. Não, pastor. Eu quero ouvir do senhor. E eu quero ouvir com detalhes. Eu pensei assim, miserável, não vai embora. E o que eu preciso para me livrar dele é detalhe. Vamos lá, ok. Aconteceu isso. E a coisa terminou assim, de glória a Deus. Pensei, glória a Deus, digo eu que agora eu vou embora. Ele falou, pastor, e aquele outro testemunho? É verdade ou é lenda urbana? Eu falei, esse aí está um pouco aumentado. Tem umas coisas minhas que me contam que eu digo, isso nunca aconteceu. Aí ele falou, isso é verdade? Eu falei, esse final está um pouco aumentado, mas foi assim. Não, pastor, o senhor não é assim, detalhes. Eu estou pensando, peco, grito com ele, bato nele. Eu falei, talvez com a segunda eu me livro dele. Eu falei, então tá bom, vamos lá, detalhes. Eu comecei a contar. Só que nessa segunda, enquanto estou visitando os detalhes, alguma coisa está mexendo comigo. Eu não sei te explicar o que é que está acontecendo, mas quando eu termino, eu olho para ele e falo, só essa ou quer saber mais alguma? O que eu comecei a resgatar, espera aí, com um Deus desse, rebentando com o diabo e atropelando tudo que o capeta tenta fazer na minha vida, fazendo essas coisas extraordinárias, que direito eu tenho de ficar desanimado em qualquer momento? Eu comecei a me animar e daqui a pouco me toquei. Deus não botou esse crente para ele ouvir. Deus botou esse crente para eu lembrar. E sabe, lembrar o que Deus fez é extraordinário. Mas meu querido, só vai te trazer o lugar onde você já está. Não vai te levar além. O problema é que nós não estamos mantendo a consciência nem para permanecer no lugar que nós chegamos. Mas nós estamos crescer na revelação. E Deus quer nos levar a um lugar de percepção maior. Enquanto indivíduos, enquanto igreja. Eu quero que você vire para pelo menos uns 2 irmãos do seu lado e fale, você não tem noção do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Não. Fala mais empolgado para ele. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Decida não limitar ou diminuir Deus. Se você não buscar em Deus a revelação de quem Ele é, e a revelação progressiva, você sempre vai imaginá-lo menor do que Ele é. E nós podemos intencionalmente mudar isso.
Algo que me chama a atenção sobre Davi, diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Por que, Davi? Está com medo dos inimigos? Não. Por que, Davi? Está com problema de milagre? Não. Por que você quer estar lá todo dia? Para contemplar a formosura dele. Eu quero ficar babando nos atributos dele, admirando sua grandeza, sua majestade. Davi está dizendo: eu não dedilho a harpa em adoração por falta do que fazer, não é terapia ocupacional. Eu sou cativado, fascinado pelo entendimento de quem Ele é. Ele não diz só contemplar sua formosura, a beleza do Senhor. Ele diz: eu quero meditar, inquirir no seu santo templo. Algo que me chama a atenção é o que a Bíblia fala em Apocalipse 4 sobre os seres viventes. João tem uma visão, e aliás no livro do Apocalipse você vai encontrar muitas inserções dos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros dos profetas. E nada disso está lá por acidente. Deus está conectando muito do que ainda vai fazer com aquilo que Ele tem anunciado ao longo do caminho. E lá você percebe que João descreve uma cena semelhante ao que Isaías viu. No capítulo 6 ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Em volta dele havia serafins. Alguns acreditam que a expressão serafim fala de uma categoria angelical. Eu particularmente não creio nisso. Ela aparece uma vez só na Bíblia. E os seres que ele descreve ali, chamando de serafim, aparecem no livro de Ezequiel sendo chamados de querubins. A palavra serafim significa aquele que queima, que arde. Eu particularmente acredito que o adjetivo fala de seres que têm um zelo pelo Deus diante do qual eles estão. No livro do Apocalipse eles não são chamados nem de querubins nem de serafins, mas a Bíblia diz que eles estão diante do trono de Deus. E Apocalipse capítulo 4 verso 8 nos dá uma informação que ela é relevante. Me permita ler para você antes de orarmos. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, igual que Isaías descreveu, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O texto diz: não tinham descanso nem de dia nem de noite, atividade contínua, incessante. Agora observe, a visão de Isaías acontece aproximadamente 700 anos antes de Cristo. O relato do Apocalipse é de aproximadamente perto de 100 anos depois de Cristo. Entre uma experiência e outra, 800 anos. Nós não sabemos quando é que começou, mas 800 anos depois, esses seres ainda estão lá, noite e dia sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas não só estão lá, a Bíblia diz que eles não têm descanso, noite e dia ininterrupto, uma ação que não para. Agora tente imaginar você. Se eu e você tivéssemos a comissão de nos alternar em turnos, para que a eternidade nunca ficasse descoberta com gente chamando Deus de santo, como você faria depois de 50 ou 100 anos de turno ininterrupto chamando Deus? Não vou nem falar dos 800, o que dizer do antes e o depois. Tenta imaginar 30, 50 anos que você ficasse lá noite e dia, santo. Imagino que depois desse tempo todo alguns de nós estariam: Santo, S-A-N-T-O, Santo, Santo. Que se você estivesse lá só repetindo, seria um tédio. Mas a pergunta: eles estão apenas repetindo algo que é uma obrigação? A Bíblia diz que eles são cheios de olhos, por detrás e por diante. Outra tradução diz por dentro e por fora. Um dia alguém perguntou: pastor, por que tanto olho? Eu falei: porque 2 não seriam suficientes para admirar tanta beleza. Eles não estão ali de castigo, eles não estão ali sendo punidos, estão diante de um ser infinito, grande, infinito, majestoso, além da capacidade de admiração ou definição. Imagino que cada vez que eles repetem santo, não é o santo de antes,
É uma percepção que amplia, que se renova. E aquilo não é um castigo, é uma admiração profunda. Ele é um ser inesgotável. Mas muitos de nós já o temos adorado com tédio, porque não crescemos na revelação de quem Ele é. Deus está nos chamando a um lugar de crescer na revelação. Você recebe essa palavra? Eu gostaria que nós tirássemos alguns minutos dizendo: Deus, como Moisés moeu com aquele bezerro de ouro, porque o Senhor não era aquela coisa limitada. Nós queremos moer com qualquer imagem interior que hoje te diminua. Nós queremos um toque, uma ação sobrenatural do Teu Espírito que amplie a nossa percepção. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Adore a Deus se você preferir. Faça isso em português, na linguagem sobrenatural do Espírito Santo, ou permaneça em silêncio diante dele. Eu não sei o que ele pode estar falando ou fazendo no seu coração, mas renda-se a ele. Mais do que apenas mudar as circunstâncias que você está enfrentando, Deus quer mudar a sua percepção dele, e o resto será efeito colateral.